Seja parte da nossa comunidade de motivação. Dê um like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do Motivacional Diário. Uma das mais importantes explorações do homem, se não a maior delas, é a exploração de si mesmo, do seu próprio mundo intrapsíquico. Aprender a se interiorizar, a criar raízes mais profundas dentro de si mesmo, a explorar a história intrapsíquica arquivada na memória, a questionar os paradigmas socioculturais, a trabalhar com maturidade as dores, perdas e frustrações psicossociais, aprender a desenvolver consciência crítica, a conhecer os processos básicos que constroem os pensamentos e que constituem a consciência existencial são direitos fundamentais do homem. Porém, frequentemente, esses direitos são exercidos com superficialidade na trajetória da vida humana. Um dos principais motivos do aborto desses direitos é que o homem moderno tem vivido uma dramática crise de interiorização. O ser humano, como complexo ser pensante, é um exímio explorador. Ele explora, ainda que sem a consciência expiratória, até mesmo o meio ambiente intrauterino, através dos malabarismos fetais e da deglutição do líquido amniótico. E ao nascer, em toda a sua trajetória existencial, explora o mundo que o envolve, o rico pool de estímulos sensoriais e desperta-os. Pelo fato de experimentar, desde a sua mais tenra história existencial, os estímulos sensoriais que esquadrinham a arquitetura do mundo extrapsíquico, o homem tem a tendência natural de desenvolver uma trajetória exploratória exteriorizante. Nessa trajetória, ele se torna cada vez mais íntimo do mundo em que está, o extrapsíquico, mas, ao mesmo tempo, torna-se um estranho para si mesmo. O homem moderno, em detrimento dos avanços da ciência e da tecnicidade, vive a mais angustiante e paradoxal de todas as conclusões psicossociais, expressa pelo abandono de si mesmo na trajetória existencial. A pior solidão é aquela em que nós mesmos nos abandonamos e não aquela em que nos sentimos abandonados pelo mundo. É possível nos abandonarmos na trajetória existencial? Veremos que sim. Quando um homem não se repensa, não se questiona, não se recicla, não se organiza, ele abandona a si mesmo, pois não se interioriza, ainda que tenha cultura e múltiplas atividades sociais. O homem que não se interioriza é algoz de si mesmo, sofre de uma solidão intransponível e incurável, ainda que viva em multidões. O homem que não se interioriza dança a valsa da vida engessado intelectualmente. Sua flexibilidade intelectual fica profundamente reduzida para solucionar os seus conflitos psicossociais, superar suas contrariedades, frustrações e perdas. É mais fácil explorar os fenômenos do mundo que nos envolve do que aprender a nos interiorizar e ser caminhantes na trajetória de nosso próprio ser e explorar os fenômenos contidos no nosso mundo intrapsíquico. É mais fácil e confortável explorar os estímulos extrapsíquicos, que sensibilizam nosso sistema sensorial, do que explorar os sofisticados processos de construção dos pensamentos, o nascedouro e desenvolvimento das ideias, a organização da consciência existencial, as causas psicodinâmicas e histórico-existenciais de nossas misérias, fragilidades, contradições emocionais e etc. Mergulhado no processo socioeducacional
que se ancora na transmissibilidade e no construtivismo do conhecimento exteriorizante, o homem se torna um profissional que aprende a usar, com determinados níveis de eficiência, o conhecimento como ferramenta ou instrumento de trabalho. Porém, tem grandes dificuldades para usar o conhecimento para desenvolver a inteligência. Aprender a percorrer as avenidas da sua própria mente, conhecer os limites e alcance básicos da construção de pensamentos, regular seu processo de interpretação através da democracia das ideias e tornar-se um pensador humanista, que trabalha com dignidade seus erros, dores, perdas e frustrações, e aprende a se colocar no lugar do outro e a perceber suas dores e necessidades psicossociais. Procurar a si mesmo é explorar e produzir conhecimento sobre os processos de construção da inteligência, ou seja, sobre os processos de construção dos pensamentos, sua natureza, cadeias psicodinâmicas, limites, alcance, lógica, praxis, bem como sobre a formação da sua consciência existencial, da história intrapsíquica arquivada na memória, as bases que sustentam o processo de interpretação e as variáveis que participam do processo de transformação da energia emocional. Quem sai do discurso intelectual superficial e procura velejar dentro de si mesmo e vive a aventura ímpar de explorar sua própria mente, nunca mais será o mesmo, ainda que fique perturbado num emaranhado de dúvidas sobre o seu próprio ser. Aliás, ao contrário do que dizem os livros de autoajuda, a dúvida é o primeiro degrau da sabedoria. Quem não duvida e critica a si mesmo nunca se posiciona como aprendiz diante da vida e, consequentemente, nunca explora com profundidade o seu próprio mundo intrapsíquico. Quem aprendeu a viver a arte da dúvida e da crítica da sua trajetória existencial se posiciona como aprendiz durante a vida e, por isso, tem condições intelectuais de repensar os seus paradigmas socioculturais e expandir continuamente suas ideias e maturidade psicossociais. Todos os pensadores, filósofos, teóricos e cientistas que de alguma forma comprovaram a ciência, as artes e as ideias humanistas foram, ainda que minimamente, caminhantes nas trajetórias do seu próprio ser e amantes da arte da dúvida e da crítica, enquanto produziam conhecimento sobre os fenômenos que contemplavam. O homem que aprende a se interiorizar e a criticar suas verdades, seus dogmas e seus paradigmas socioculturais, estimula a revolução da construção das ideias nos bastidores clandestinos de sua mente. Assim, sai do superficialismo intelectual e, no mínimo, aprende a concluir que os processos de construção da inteligência, dos quais se destacam a produção das cadeias psicodinâmicas dos pensamentos e da formação da consciência existencial do eu, são intrinsecamente mais complexos que uma explicação psicológica e filosófica meramente especulativa e superficial, que chamo de explicacionismo, psicologismo, filosofismo. O homem moderno tem vivenciado com frequência uma importante síndrome psicossocial doentia, a qual chamo de síndrome da exteriorização. O ser humano, nos dias atuais, frequentemente só tem coragem de falar de si mesmo quando vai a um psicólogo ou a um psiquiatra. Tem uma necessidade vital de que o mundo gravite em torno de si mesmo. Para ele, doar-se para o outro sem esperar a contrapartida do retorno é um absurdo existencial, um jargão intelectual, um delírio humanístico. O mundo das ideias dos portadores da síndrome da exteriorização existencial tem pouco espaço para uma compreensão psicossocial e filosófica da existência humana. Aprender a interiorizar-se é uma arte complexa e difícil de ser conseguida no terreno da existência. O homem moderno tem sido um ávido consumidor de ideias positivistas, misticistas, psicologistas,
como se tal consumo cumprisse por ele o papel inabalável e intransferível de caminhar nas trajetórias sinuosas do seu próprio ser e de aprender a expandir sua consciência crítica e maturidade intelecto-emocional. As letras deveriam servir às ideias, e não as ideias às letras e às regras gramaticais, como tão poucas vezes acontece. As letras e a gramática deveriam libertar o pensamento, ser um canal de veiculação das ideias. Porém, nem sempre as frases e os textos mais compreensíveis são mais justos para expressar as ideias de um autor, embora facilitem a vida do leitor. As letras reduzem inevitavelmente as ideias. Os labirintos gramaticais, às vezes, aprisionam os pensamentos. A linguagem tem um grande débito com o pensamento, principalmente com o pensamento psicológico e filosófico. Para termos a ideia da deficiência do discurso literário para expressar a ciência, basta dizer que os pontos finais das frases, embora úteis para a compreensão da linguagem, são uma mentira científica. Na ciência, não há pontos finais. Tudo é uma sequência interminável de eventos que mutualmente cointerferem. Por isso, não há resposta completa em ciência, e muito menos a resposta completa na aplicação dos pensamentos, procurando examinar suas próprias origens, seus próprios processos de construção, limites, alcance, praxis. Enfim, compreender a própria fonte que os gera. Na ciência, cada resposta é o começo de novas perguntas. Pense nisso. Gostou do impulso de motivação? Apoie nosso trabalho com um like e compartilhe para que mais pessoas se inspirem também.